Olá, está no ar mais um Crítica de Ponta na TV. Thaís Rubic foi atrás de comunidades que mantêm viva a tradição de Malha Judas. Sábado da Aleluia é um dia importante para a Igreja Católica, pois aguarda o retorno de Cristo que ressuscita no domingo de Páscoa. A tradição foi trazida por espanhóis e portugueses para toda a América Latina. Mas jovens da periferia de Ponta Grossa ainda mantêm viva a tradição. No bairro Jardim Ponta Grossense, em Uvaranas, os jovens da Igreja Maria Nossa Mãe ainda mantêm viva a tradição de surrar um boneco do tamanho de um homem, forrado de palha ou jornal, e depois queimá-lo. A malhação de Judas, às vezes, ela vem com um teor mais crítico sobre políticos ou pessoas que não são muito bem vistas pelo povo, pois remete à vida de Judas Iscariotes, que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo que o entregou para ser crucificado. A Páscoa, por si só, ela tem muitos costumes, tanto numa visão mais capitalista, para aqueles que desejam comprar ovos e presentear as pessoas, tanto para aqueles que têm uma visão mais religiosa, principalmente na Igreja Católica. Aí fica um questionamento se outras religiões teriam a mesma liberdade daqueles que celebram o Sábado da Aleluia. Outro ponto que acreditamos é que esta é uma forma católica de remeter a um episódio da Bíblia, mas isso não faz sentido, pois o verdadeiro Judas Iscariotes, na verdade, nunca foi queimado. Na verdadeira passagem da Bíblia, ele acabou se matando. Então, essa forma de remeter a um episódio da Bíblia nunca aconteceu. Em teatros, uma peça leva aos palcos uma obra de Machado de Assis. Com um espetáculo de cerca de 40 minutos de duração, o grupo Letras Cênicas ocupou a Vila Hilda com um teatro sobre Machado de Assis na última semana de abril, em Ponta Grossa. A peça busca, em cada ato, transportar o público para o Rio de Janeiro do século XIX. Auxiliado pela estrutura antiga e eclética da Mansão Vila Hilda, onde ocorreu as apresentações, e um toca-disco repleto de vinis instrumentais, o teatro é uma mistura de paixões e ciúmes, intercalados de diálogos cotidianos da época, o que traz ao espetáculo emoção e descontração. Para manter o aspecto intimista, o público do espetáculo se limita a 20 pessoas, que sentam próximo aos atores. Com o texto de Machado de Assis, a peça conta a história de Dona Clara. A adaptação e direção do teatro é de Carlos Alexandre de Andrade, que também está no elenco ao lado de Bia Paixão e Josemar Chagas. A peça surpreende e supera as expectativas. A curta duração deixa uma vontade de querer saber mais sobre a história. Todas as marcações foram adaptadas para fazer um melhor uso da estrutura da mansão antiga Vila Hilda, um dos prédios mais reconhecidos pelo patrimônio cultural de Ponta Grossa. Um projeto cultural promove na cidade música popular erudita e gratuita. É o Música na Chaminé. Na 33ª edição do projeto Música na Chaminé foram tocadas 8 músicas, 7 no violão e 1 no piano. Se apresentaram 6 músicos entre professores e alunos do Conservatório Maestro Paulino. Marcelo Ijaile, professor do conservatório e coordenador do projeto, tocou as 3 primeiras músicas. Em seguida, os outros músicos tocaram uma música cada. A proposta do evento é mostrar os diferentes instrumentos ensinados na escola de música, mas na última edição apenas se apresentaram violão e piano. Nas edições passadas já foram apresentados outros instrumentos, como violinos e instrumentos de sopro. A edição de abril aconteceu no dia 26, às 7h30 da noite e durou cerca de 45 minutos. O projeto é uma ótima opção para quem quer ouvir música ao vivo, mas não gosta de lugares com muitas pessoas ou muito barulho. A entrada é franca e acontece no auditório do Centro de Música, ao lado da Biblioteca Municipal. Em dezembro, o evento registra a 40ª edição. Em outros giros, Arieta Almeida mostra um dos espaços culturais de Ponta Grossa, é o Cine Teatro Ópera. O Cine Teatro Ópera é um local de prestígio em Ponta Grossa, utilizado na maioria das vezes para eventos culturais. De acordo com dados do CIPS, quase 60% da população brasileira nunca frequentou o local. O Ópera, localizado na rua 15 de Novembro, é um lugar histórico na cidade e que é pouco visitado. A dificuldade de acesso e limites econômicos são fatores que criam barreiras para a maioria das pessoas irem ao local. O edifício, construído em 1947,
conta com uma grande estrutura, disponibilizando um espaço de 933 espectadores. Dividido entre 3 auditórios, o auditório principal possuindo 690 assentos. A fachada do Ópera foi construída com o estilo de Art Deco, estilo esse que pode ser notado na paisagem da Rua 15 de Novembro. O Cine Teatro Ópera está localizado na Rua 15 de Novembro, 468, no centro. Natália Barbosa apresenta na crítica de cinema da semana o filme Girl. O filme Girl, lançado em março na Netflix, que é baseado em fatos reais, retrata a vida de Lara, uma bailarina transexual de 16 anos que tem dificuldades em se adaptar nas aulas de balé por conta da sua estrutura física e também no relacionamento com as outras pessoas. A transexualidade retratada no filme mostra que as pessoas não se sentem confortáveis em ser elas mesmas, assim como Lara, que procura sempre esconder os seus traços masculinos a fim de se parecer mais com uma menina. O filme nos faz ter uma visão diferente da mudança de gênero com apenas a expressão do ator, que passa todas as dificuldades, as emoções que a bailarina enfrenta. Uma opção inédita na gastronomia pontagrossense é a crepioca fitness. Leve, saborosa e nutritiva. As 3 características acompanham um prato ainda não muito popular nas ruas de Ponta Grossa. Localizado no bairro Órfãos, uma lanchonete especializada no comércio de tapiocas tem incorporado novas tendências ao seu cardápio. A Estação das Tapiocas foi inaugurada em fevereiro de 2019 e possui uma variedade de sabores e combinações possíveis. A crepioca fitness é recheada com banana e morango. A presença do requeijão contribui na harmonia entre as duas frutas. O laticínio também evita que a crepioca fique seca, e a aveia dá um leve toque de doçura e também auxilia na harmonização do prato. Além das receitas típicas do Nordeste brasileiro, a cozinha também possui uma certa liberdade no processo de produção das refeições. O estabelecimento indica preocupação com o cliente através de critérios simples. Os talheres vêm embrulhados em plásticos e o local é limpo, mesmo em fim de expediente. A Estação da Tapioca fica localizado no bairro Órfãos. Alexandre Duvan apresenta o espaço Wilson Martins, recém-inaugurado no Museu Campos Gerais, em homenagem ao crítico literário paranaense. A reabertura do Museu Campos Gerais é uma oportunidade para se entrar em contato com diversas formas de conhecimento. Uma das exposições atuais é Intelectualidades, a trajetória de Wilson Martins, onde se encontra parte da biblioteca e o escritório do crítico literário que faleceu em 2010. Além do acervo cedido pelo reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, há também sua coleção de prêmios e condecorações, entre eles 2 prêmios Jabuti, concedidos pelos livros A História da Inteligência Brasileira e Sua Comenda, concedida no ano 2000, são itens marcantes da exposição. Reconhecido pelos pares como um dos maiores críticos literários da história do país, o acervo revela parte de seu método de análise literária. A partir de um quadro de leitura, destacava uma ordem de avaliação gramatical, artística e temporal. Martins datilografava as anotações e as armazenava em um fichário para consulta posterior. Entre os nomes da literatura com quem mantinha contato está o poeta Carlos Drummond de Andrade. Outra curiosidade é que Martins organizava seus livros a partir de uma organização cronológica por país de origem e por idioma. Com fortes críticas ao culturalismo e ao relativismo cultural, pois dizia que isso nivela a arte por baixo, defendia que as obras literárias devem ser analisadas a partir de seu valor artístico. Os atendentes do Museu Campos Gerais são muito didáticos e atenciosos, porém algumas informações interessantes passam despercebidas, como o número de livros presentes no acervo. Isso eles não sabem informar. Outra coisa que foge à originalidade ali de Martins estão os livros presentes sobre a mesa, que não pertenceram ao escritor, nem a moldura em que se encontram. O Museu Campos Gerais está localizado na Rua Engenheiro Chamber, 686, no centro, e tem horário de funcionamento das 8 às 5h15 da tarde. Na crítica literária da semana, um destaque vai para o livro de Marli Soares e Luísa Fontes, A Escrita Literária Feminina. A literatura de autoria feminina em suas interdicções fala sobre o espaço da mulher na literatura e os impactos no pensamento contemporâneo. A obra é organizada pelas professoras Marli Catarina Soares e Luísa Cristina dos Santos Fontes.
O livro tem 2 partes e os capítulos são escritos por várias pesquisadoras brasileiras, cada uma com um estilo de escrita sobre o mesmo tema, a autoria feminina na literatura e as características contemporâneas do gênero. Em cada capítulo, as pesquisadoras trabalham em uma obra de outra escritora. O livro possui ao todo 174 páginas. A primeira parte, Escritas de Si e Outros Gêneros, tem 6 capítulos, enquanto a segunda parte, Diásporas e Deslocamentos, conta com 4. A discussão do tema é fundamental, pois evidencia a luta histórica das mulheres em busca do seu espaço, não só na literatura, mas também nas diversas áreas do mercado profissional. A forma da escrita feminina enaltece a expressão do gênero, assim como o papel da mulher na literatura. Para Luísa Cristiana dos Santos Fontes, o conhecimento do tema também é importante para que os homens possam se espelhar na escrita feminina como um modelo a se seguir. Este foi o Crítica de Ponta na TV. Para obter mais informações e assistir às críticas dos anos anteriores, acesse o site periódico.sites.epg.br. Até a próxima edição.